Fala, meu povo, a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, compartilhar um pensamento aqui que eu acredito que vai ajudar muita gente a entender alguns processos que possam estar vivenciando em suas vidas e estão procurando entender por quê. E eu acredito que essa revelação que o próprio Espírito Santo colocou dentro do meu coração vai ajudar muitas pessoas a entenderem certos propósitos, certas missões. E eu estou falando isso dentro de um contexto cristão, evangélico, né? Que muitos de nós vivemos e às vezes algumas perguntas tomam conta de nossa consciência, nossa mente, a ponto de a gente não entender e não conseguir assimilar muitas coisas que acontecem na vida de quem Deus quer usar para poder fazer um movimento, para poder trazer um avivamento, para poder fazer um algo além daquilo que possa estar na nossa compreensão humana. E eu estou me referindo ao chamado de Deus na vida do crente, na vida de alguns. Quando a gente vai pegar do ponto de partida e entender um pouco a logística do Senhor trabalhar, a gente percebe que existe um padrão. Quando você vai pegar este padrão dentro de uma linguagem, dentro de uma visão bíblica, você entende que Deus, ele sempre chama um dentro de um grupo, dentro de uma família. E eu não estou falando isso aleatoriamente, estou falando isso com base bíblica. Observe, quando você vai pegar, no início de tudo, Abraão fazia parte de um seio familiar que tudo indicava que era uma família que adorava outros deuses, deuses estranhos, deuses que para eles faziam sentido. E Deus chama Abraão dentre esse povo, faz promessa para ele ali, dizendo que ia fazer dele pai de multidões, pai de gerações, pai de nações. Ele acredita sem ao menos duvidar, né? Nós sabemos que ele atendeu o chamado de Deus. Acontece toda aquela história, inclusive nós estamos até estudando, né, sobre a vida dos patriarcas, né, nesse trimestre na EBD nossa lá, Assembleia de Deus. Muito bom, muito boa essa lição. Mas voltando aqui ao assunto, Deus vai e chama ele. Você vê que Deus chamou Abraão para poder iniciar todas as coisas. Deus poderia ter chamado outras pessoas, mas Deus escolheu Abraão. Aí quando você vai ver o motivo pelo qual Deus escolheu Abraão, você consegue compreender, até mesmo através dos comportamentos, através do coração, da essência que existia, né, no nosso pai Abraão, glória a Deus por isso. E a gente entende que tinha que ser Abraão, por quê? Era um homem que demonstrou um amadurecimento de uma fé que nós precisamos gerar dentro de nós. Ou seja, Deus, ele conhece o coração do homem, e Deus já conhecia Abraão antes mesmo de ele desenvolver esta fé a qual nós lemos e vemos hoje, né? Então Deus já havia. Outro ponto muito importante, já dentro da mesma linhagem do próprio Abraão, é Jacó e Esaú. Você vê que antes mesmo dos meninos nascer, Deus já declarava ali uma distinção entre as duas gerações ali, né? Ou seja, mas por conta da disposição, por conta até mesmo de tudo que aconteceu, Deus chama Jacó, que depois se torna Israel. E aí acontece o que aconteceu. Dentre todos os irmãos agora dos filhos de Israel, Jacó, que agora é Israel, dentre todos os irmãos, Deus escolhe José. E aí acontece toda aquela história, toda aquela retórica também que nós já conhecemos. Então, este é o ponto central a qual eu quero estar abordando aqui. Porque muitas das vezes, hoje mesmo, na nossa atualidade, no nosso século,
Deus ele sempre tem chamado um de cada grupo, um de cada familiar, de cada família, né? Por mais que a gente veja que existe vários cristãos dentro de um grupo, dentro de uma família, mas sempre tem um que responde melhor ao chamado, à proposta de Deus. E a gente vê esse destaque, e esse destaque não é uma eleição arbitrária da parte de Deus, não, mas é o que eu estava falando aqui, é a questão da resposta ao chamado, entendeu? Quando nós nos disponibilizamos a nos doar para o chamado de Deus, pode ter certeza que algo diferente vai acontecer na vida dos que procuram se disponibilizar. A obediência, ela abre esta porta para que a gente venha viver coisas extraordinárias nessa vida. Isso é muito forte, a obediência abre portas para que nós viemos viver coisas extraordinárias em Deus. E isso é fantástico, porque é algo que só quem vive a experiência de abrir mão, de se satisfazer para poder cumprir o chamado, viver o chamado, é quem sabe do que eu estou falando. E muitas das vezes isso pode atrapalhar, de certa forma, a vida do irmão, de se achar melhor, de se achar o último biscoito do pacote, a Coca-Cola Diet Light, mas a mensagem não é para isso. A mensagem é para que a gente venha compreender aquilo que possa estar gerando dúvida na cabeça de alguns, assim como já foi na minha vida. Por que eu, Senhor? Por que eu? É tudo por conta da disponibilidade em responder, em obedecer o chamado da palavra de Deus. Então, se você é esta pessoa a qual o Senhor escolheu dentre os seus familiares, Deus não está dizendo que você é o melhor. Deus está dizendo que você respondeu melhor à proposta, melhor ao chamado, melhor ao que Ele quer fazer na sua família, para que outros venham também, ainda que não estão servindo, venham a servir, entendeu? Através do seu jeito, através do seu coração. Davi, dentre os irmãos de Davi, tinha homens capazes ali, mas Deus olhou para o coração de Davi. E foi por conta de o coração dele ser o coração de Deus, como a própria palavra diz, né, que Davi tinha um coração segundo ao coração de Deus. A mesma coisa nas nossas vidas, meus irmãos. Que essa reflexão possa trazer uma linha de esclarecimento à mente de alguns irmãos que ainda se façam a pergunta: por que eu, Deus? Por que eu? É por conta da sua disponibilidade em obedecer o chamado, meu irmão. A gente sabe que nós vivemos em um mundo onde nem todos querem abrir mão dos seus deleites, dos seus prazeres para poder viver a vontade de Deus. E quando isso acontece, se cumpre o que o próprio Jesus ele vai nos ensinar. Aquele que procura viver a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse achá-la-á. Aqui está a chave de tudo isso. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, viu?